Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui dia 20 de julho de 2022, uma quarta-feira, para darmos início a mais um Vassoler Responde, cujo tema será o seguinte, um tema inusitado aqui no meu canal do YouTube, porque eu já falei para vocês sobre línguas estrangeiras, sobre o fato de eu ter estudado algumas línguas estrangeiras, mas nunca ministrei uma aula sobre alguma dessas línguas estrangeiras que eu conheço. Eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui no Vassoler Responde, nessa playlist Vassoler Responde, falando sobre como eu aprendi línguas estrangeiras e tal. Mas o tema de hoje é o seguinte: como aprender gramatical, como entender gramatical e filosoficamente o tempo verbal present perfect, que é um dos tempos mais intrincados, não só da língua inglesa, né, como das línguas que eu conheço. Um dos mais intrincados, por um lado, mas por outro, um dos mais existenciais, um dos mais filosóficos, como eu vou poder conversar com vocês a partir de agora, nesse Vassoler Responde. Então, para vocês que estão assistindo a esse meu vídeo aqui do Vassoler Responde no canal do YouTube, bem-vindas e bem-vindos. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês que estão no Professor Flávio Ricardo Vassoler, o Facebook, venham aqui para o YouTube, né? E vocês podem, gente, fazer perguntas. Eu vou pedir para vocês fazerem aí as suas colocações ao longo da live, darem uma boa noite aqui no chat do YouTube, mandarem uma saudação a partir da cidade de vocês para nós irmos conversando. Vocês podem apoiar esse vídeo fazendo um super sticker, um super chat. O super sticker é uma saudação paga, o super chat é uma pergunta paga. Se você está assistindo a essa live, a esse programa do Vassoler Responde, de forma gravada, você pode deixar um valeu aqui embaixo. Tudo isso apoia financeiramente aí, endossa o crescimento do canal. E quero deixar duas efemérides aqui antes de conversar com vocês. Coloquem aí, quem está chegando aqui no canal, coloque de que cidade vocês vêm, que eu sempre gosto de mostrar aí a cidade, os vários logradouros aí de ao redor do Brasil e do mundo, a partir dos quais vocês assistem aos vídeos aqui do meu canal do YouTube. Quero dizer a vocês que nesse sábado, 23 de julho, vai haver uma live especial aqui, o Café com Vassoler, 1 ano e meio desde que eu cheguei aqui a Portugal, 1 ano e meio na Europa. E daqui a 2 semanas, não nesse final de semana, no próximo, nós vamos celebrar 2 anos desse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Então tá aqui, ó. A nossa querida Jerusa por Deus está em João Pessoa, a Verônica Nunes de Oliveira está em Brasília, o Francisco Santiago está em Guarulhos, o André Piala está em Brantford, e no Canadá, em Ontário, olha só, a Leda Dantas em Recife, em Pernambuco, olha só, a Márcia a Márcia está em Guarulhos, São Paulo. Vamos ver aqui, ó. O Elcio, que é meu aluno, todos aqui, a maioria é meu aluno, são meus alunos. O Elcio agora está em Recife. Olha aí, gente. A Cris Sampaio está em Salvador, no nosso querido estado da Bahia. A nossa querida Giana Melo Barbirato, na capital das Alagoas, Maceió. Olha aí, gente. A Lúcia, querida Lúcia, Maria, só faltou colocar a cidade, Lúcia. A Lu Vieira, no Rio de Janeiro. Vocês vão colocando aí, gente. Olha lá, o Luiz Gama está onde? Onde é que está o Luiz Gama? Está em. Falo de Caieiras, ele está falando de Caieiras, na cidade de São Paulo. Então, gente, nós vamos celebrar 2 anos do canal no YouTube. E eu quero agradecer a vocês desde já, por quê? Porque, gente, são muitas aulas sobre literatura, cinema, geopolítica, filosofia, história, vários autores e obras aqui dissecados,
né, leituras de Vassoler, as viagens de Vassoler, que começaram pouco depois de eu ter chegado aqui a Portugal, né? Eu cheguei a Portugal em janeiro, enfrentei aí 2 meses bem sérios de lockdown aqui em Portugal, né? Tudo fechado por causa da pandemia do coronavírus, nos primeiros 2 meses do ano passado. Em março as coisas começaram a melhorar. Vocês têm uma ideia, lá no começo de 2021, quando eu cheguei aqui ano passado, não era possível nem transitar entre o que os portugueses e portuguesas chamam de concelhos, os municípios, né? Você tinha que ficar em determinado local, como eu fiquei aqui em Braga. Depois é que foi possível começar as viagens de Vassoler, e nós singramos Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália. São muitos países já nas viagens de Vassoler. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima, não nesse final de semana, no próximo, quando celebrarmos os 2 anos do canal. Vamos começar então. O Vassoler Responde. Deem um like aqui no vídeo, compartilhem o vídeo para a gente chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Vamos começar esse Vassoler Responde falando sobre Present Perfect. Como compreender, como entender esse tempo verbal em termos gramaticais e filosóficos. Antes de eu começar a falar do Present Perfect, que me encafifa desde 1996, ano em que eu comecei a aprender a língua inglesa de forma mais sistemática, de forma, aliás, mais não, né? De forma efetivamente sistemática. Quando eu estava na 8ª série, eu comecei a estudar inglês. Eu quero dizer a vocês que meu primeiro trabalho, bom, eu majoritariamente na minha vida eu trabalhei como professor, né? E durante a faculdade eu já comecei aqui e ali a ministrar algumas aulas particulares. Eu me lembro de ter de uma amiga da minha irmã à época que estava prestando vestibular, foi minha aluna e eu dava aulas para ela de redação para o vestibular, mas sistematicamente o meu primeiro trabalho foi como professor particular de línguas estrangeiras. E a primeira língua, e a língua com que eu mais trabalhei durante todos os anos ao longo dos quais eu fui professor de línguas estrangeiras, foi a língua inglesa. Eu trabalhei muito com inglês. E em 1996, eu me lembro de que a professora Letícia, né, lá onde eu fazia inglês, no curso de inglês, minha saudosa e eterna São Bernardo do Campo, cidade de onde eu venho, ela foi explicar para nós o que era o Present Perfect. E aí a professora começou a dizer que o Present Perfect, eu lembro como se fosse agora, gente. Eu fazia aula de inglês de manhã, cedinho, eu acho que era das 7 às 9 da manhã, algo assim. Pessoal todo ensonado e tal, e de repente a professora chega para nós e fala assim: olha, o Present Perfect é um tempo verbal que mescla passado, presente e tem projeções e expectativas futuras. Eu lembro que o pessoal falou, professora, na época, passava uma propaganda na TV do. Ai, meu Deus, não é o conhaque, eu não sei, do Dreyer. Eu acho que o Dreyer é um conhaque, talvez seja um conhaque. O pessoal que tem a minha idade ou é mais velho vai se lembrar. Tome um Dreyer, desce macio e reanima. O pessoal começou a brincar porque falou, professora, já não basta a gente ter que saber o que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro, e sofrer as consequências de toda essa mescla de temporalidade em nós. Você ainda está querendo dizer para nós que tem um tempo que junta os três? Como é que a gente vai entender isso? Porque até que a gente está aprendendo, né, o verb to be, o simple present, né, o presente simples ou o simple past, tá tudo certo. Você aprende o presente, você aprende o passado, né, eventualmente você tem ali o futuro, mas o que é um tempo que conjumina presente, passado e futuro? Né? E aí o primeiro exemplo, né, o exemplo mais claro, vou até usar aqui o exemplo que eu acabei de dar para vocês a respeito da minha chegada a Portugal. Então, o que eu poderia dizer em inglês sobre o fato de eu morar em Portugal há 1 ano e meio? Bom, eu vou usar aqui tem duas formas de present perfect, né? A gente começa a falar do present perfect, depois já vem o present perfect continuous. Mas vamos usar aqui a teoria do present perfect geral. I have been living in Portugal for a year and a half. Eu vivo em Portugal.
ou eu tenho morado em Portugal há 1 ano e meio, né? E vocês percebem que para eu traduzir essa frase do inglês para por português, eu faço algumas adaptações que não correspondem, que podem eventualmente corresponder à letra, mas não correspondem ao espírito. Se eu falar, se eu traduzir a frase I have been living in Portugal for a year and a half, como eu vivo em Portugal há 1 ano e meio, eu estou usando um presente do indicativo, eu vivo, para apontar algo justamente que é um arco de tempo que começou no passado e me alcança até o presente. Se eu disser mais perto da letra do inglês, eu tenho vivido em Portugal há 1 ano e meio, como eu disse, eu até me aproximo da letra, mas que tempo verbal é esse? Eu tenho vivido. Nós não falamos assim em português. Então, se a gente justamente usa, eu vivo. Ah, quanto tempo você mora em Portugal, Vassoler? Então, eu moro em Portugal, vivo em Portugal há 1 ano e meio. Mas nós não nos damos conta, porque justamente o present perfect não existe em português, nós não nos damos conta de que nós estamos fazendo aí uma conjuminação, um arco temporal que liga necessariamente o passado ao presente com possibilidades e expectativas futuras. Quando eu digo para vocês, I have been living in Portugal for a year and a half, vocês pressupõem que eu posso, não se sabe por quanto tempo, nem eu mesmo posso precisar para vocês, mas vocês pressupõem que que eu tenderia a continuar vivendo em Portugal por mais um tempo, ou que isso se prolongasse justamente. Então, percebam, present perfect. Vamos olhar aqui o nome. Present, está aqui o presente, e perfect, perfeito. Oh, Vassoler, como assim present perfect? Tudo isso tem influência do latim, mas vamos olhar para o português, porque a gente tem exemplos que podem nos ajudar a elucidar essa questão. Pense aqui comigo. Olhem só. Pretérito perfeito. Vocês já ouviram falar disso, vocês se lembram da escola lá do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É o passado que já foi totalmente feito, perfeito, completamente feito. O que quer dizer, Vassoler, esse prefixo per junto com o feito, que é o particípio passado do verbo fazer? Se eu der o exemplo com a palavra perímetro, vocês entendem na hora. O perímetro é o contorno geral de uma propriedade, de uma figura geométrica. Então, perfeito é tudo aquilo que foi feito, é o que já foi realizado. O pretérito perfeito é aquele passado, ao menos gramaticalmente, que está muito bem circunscrito no passado. Então, vou dar um exemplo para vocês muito claro. Eu fiz 40 anos no dia 11 de novembro de 2021. Isso já ficou no passado. Foi quando se realizou o meu 40º aniversário, meu aniversário de 40 anos. Meu próximo aniversário, inclusive, está chegando, de 41 anos, não coincide com o de 40, o de 40 ficou circunscrito no passado. Essa é a dimensão do pretérito perfeito. Tem também o pretérito imperfeito. Aí, o que seria isso, Vassoler? Seria o seguinte: quando eu tinha 11 anos, eu jogava bola todos os dias, jogava bola e videogame todos os dias. Eu não estou mais aqui, claro que eu determinei 11 anos, mas 11 anos, né, é uma nuvem. Eu tinha 11 anos eu tinha 11 anos em janeiro, fevereiro, março, abril daquele ano em que eu tinha 11 anos, e é uma ação prolongada no passado. Ela está no passado, ela não vem para o presente, mas eu não consigo circunscrevê-la tão facilmente como a dimensão do que é perfeito. Então aí vocês têm o pretérito, o passado, perfeito e imperfeito. Agora, Vassoler, se você está falando do present perfect, você está falando de algo que está no passado, é feito no passado e chega até o presente. Precisamente isso.
Então, quando no inglês a gente fala assim, ó, I lived in Portugal in 2021. Eu morei em Portugal em 2021. Por que eu usei aqui o simple past? Por que eu usei o passado e determinei esse passado? Porque eu falei do ano passado, 2021. 2021 acabou. Então, como está bem circunscrito, eu não trago isso para o presente. Agora, se eu falar I have been living in Portugal for a year and a half, se eu falar que eu moro em Portugal 1 ano e meio, aí isso começa em 2021 e vem para o ano de 2022. Então, é interessante a teoria do present perfect. Por quê? Porque ela envolve ações que têm início no passado e que nos alcançam no presente sem que a temporal seja adstrita a uma temporalidade passada com circunscrição bem definida. Se não houver uma circunscrição definida de tempo, se eu não puder determinar a distância que há, o arco de tempo entre a ação e o presente, a gente fala do present perfect. O present perfect é uma névoa. O present perfect é um esfumato, como a técnica de pintura esfumaçada do Leonardo da Vinci. O present perfect é esse borrão. O present perfect é o tempo verbal mais próximo do chão sofrido da vida, do chão de angústias, de existência. Por quê? Porque é só na gramática, gente, que tem pretérito perfeito. Na verdade, todos os tempos verbais da existência deveriam ser acompanhados pelo adjetivo imperfeito, naquilo que não está totalmente feito, realizado, ou daquilo que se prolonga do passado para nós. O que seria da psicanálise sem a dimensão de que o passado nos acompanha como uma sombra a cada dia? A nossa sombra, ao invés de dizer respeito apenas e tão somente ao nosso corpo atual e contemporâneo, ela carrega consigo todas as nossas vivências, as nossas memórias, as alegrias, a saudade. Que é a saudade, senão a proximidade do espectro, do fantasma, e a necessidade de afagar, só que com uma luva, sem tocar com a mão objetivamente no rosto daquela pessoa que tanto faz falta para nós. O present perfect traz para nós o espectro do passado como uma necessidade. Ele é um arco temporal. E é nesse sentido que a língua inglesa constrói um tempo verbal gramatical e filosoficamente complexo, completo, próximo das nossas expectativas de vida e das nossas dores. Muitas pessoas que estão assistindo aqui a esse Vassoler Responde, que eventualmente, como eu, já viram o falecimento de entes amados e queridos, muitas vezes ao redor do dia, no momento de felicidade ou no momento de fragilidade, se lembram daquelas pessoas queridas, completam uma frase imaginando que ouviram a réplica, a tréplica, uma colocação daquela pessoa amada, a avó, o pai, a mãe e assim por diante. Pensam, quando vão conhecer uma pessoa nova, com quem podem eventualmente namorar ou eventualmente se casar, pensam sobre si, essa nova relação em que as pessoas apostam, se ela vai construir algo novo, desbravar uma nova possibilidade de fato, ou se ela vai arrastar aí uma série de problemas e tensões, inseguranças de outras relações que já houve na nossa vida. Tudo isso mostra como, para nós entendermos gramaticalmente o present perfect, é preciso que nós saiamos do manual gramatical da língua inglesa e é preciso que nós nos apropriemos do espírito de um William Shakespeare e de um espírito de um T.S. Eliot, né? Que escreveu uma linda poesia cujos primeiros versos eu vou ler a vocês. O T.S. Eliot é um grande poeta estadunidense e eu vou ler agora para vocês um poema chamado, olha aqui, gente, chamado O Tempo Presente e o Tempo Passado. Eu vou ler só os primeiros versos aqui para vocês, para a gente continuar a conversar. T.S. Eliot, poeta estadunidense, O Tempo Presente e o Tempo Passado. O tempo presente e o tempo passado
estão ambos talvez presentes no tempo futuro. E o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. Vou ler esses 5 primeiros versos novamente. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro. E o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. Eu acho muito linda essa compreensão, muito profunda essa compreensão do tempo e da vivência existencial pelo T.S. Eliot. E quero dizer a vocês que eu entrei em contato com esse poema pela primeira vez numa revista. Eu estava na sala de espera da dermatologista, acho que lá pelo ano de 2004, 2005. Gente, faz muito tempo. E aí eu topei com uma revista em que se publicavam alguns poemas à época, e eu nunca me esqueci desse poema do T.S. Eliot. Como não havia celular com câmera à época, né? Eu memorizei o poema, não tinha nenhuma caneta, nenhum papel ali perto de mim, eu memorizei esse poema. Depois que a internet ficou mais ubíqua e de mais fácil acesso para todas e todos nós, esse poema ficou guardado comigo para sempre. E aí a gente consegue entender. Vamos pegar aqui a estrutura gramatical do Present Perfect para depois a gente continuar a alçar voos aqui pela questão existencial do tempo verbal, que me parece encantadora. Vejam só. O Present Perfect, ele é formado, basicamente, na sua estrutura. Vamos pegar a frase mais tradicional aqui. Sujeito, verbo e objeto, né? O Present Perfect, vocês podem pegar os sujeitos aí, os pronomes pessoais do caso reto. I, eu, he, she, ele, ela, it, isso, we, they, nós, eles, né? E o Present Perfect é formado pela junção do verbo auxiliar have, né? Que quer dizer ter, é um verbo, mas aqui ele não está empregado com a sua semântica tradicional, com seu sentido tradicional, ele é empregado como um verbo auxiliar, portanto, não é o seu sentido isolado que importa, é o sentido do verbo, do main verb, do verbo principal. E o verbo principal, o verbo auxiliar é utilizado no simple present, no presente do indicativo da língua inglesa, e o verbo principal, o main verb, é utilizado no past participle, no particípio passado. Então, olha que coisa curiosa. Para a gente formar o present perfect, a gente precisa juntar na própria estrutura gramatical o presente e o passado. Então, por exemplo, I have lived in Portugal. Vamos supor que no futuro alguém me pergunte assim, vamos supor que eu viaje para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Inglaterra, algum país de língua inglesa, ou que eu esteja no Brasil, e que alguém me pergunte assim, Flávio, have you ever lived in a country where the people speak English? Have you ever lived in an English-speaking country? Você já viveu num país de língua nativa inglesa, em que as pessoas falam inglês? Aí eu poderia dizer assim, yes, I have lived in the United States for 2 years. Eu vivi nos Estados Unidos por 2 anos. Reparem nisso. Eu determinei entre quando e quando eu vivi nos Estados Unidos? Não. Eu disse que ao longo da minha vida, eu vivi nos Estados Unidos por 2 anos. Como eu tenho 40 anos, vocês podem fazer aí a análise combinatória, as combinações, para saber em quais anos. Foram 2 anos seguidos? Não foram. Mas eu não disse isso. Então a especificação é completamente genérica pela distribuição desses 2 anos. Ao longo dos meus 40 anos, não há determinação temporal. Então, neste caso, por que permanece a dúvida sobre quando eu vivi nos Estados Unidos between 2016 and 2014 and 2017. And
I went back to Brazil for 7 months to finish my PhD, and then I returned to the United States for another year. Então, eu morei por um ano, between 2014 and 2015, entre 2014 e 2015. Then I returned to Brazil for 7 months. Aí eu voltei para o Brasil por 7 meses, and then in the end, I returned to Chicago, the city, the American city where I lived, for another year in the United States. Então, aí eu voltei para mais um ano em Chicago, na cidade onde eu morei. Agora eu determinei. Então, have you ever lived in a country where the population, where people speak English? Yes. I lived in the United States for 2 years between 2014 and 2015, and then in the second round, from 2016 to 2017. Agora eu determinei temporalmente. Como a dúvida sobre a temporalidade não existe mais, eu uso o simple past, eu uso o passado, ao invés de utilizar o present perfect. Flávio, então, gramaticalmente, se esvai a dúvida sobre quando utilizar o present perfect, se temporalmente houver a marcação, a delimitação, a precisão, e se não houver dúvidas sobre quando algo aconteceu, exatamente isso. A gramática, gente, como vocês podem perceber, é uma grande simplificação da vida. Por quê? Porque, de fato, eu vivi. So, I lived in the United States from 2014 to 2017, but I went back to Brazil for 7 months. Então, eu vivi nos Estados Unidos entre 2014 e 2017, mas eu fiquei no Brasil, nos Estados Unidos, mas eu fiquei no Brasil 7 meses in between, nesse meio tempo. Só que muitas das coisas que eu descobri naquele período, muitas das experiências, do amadurecimento intelectual, do amadurecimento em termos de percepção do comportamento das pessoas, com o transcurso da vida, mas com a tentativa de me compreender e compreender o mundo, muito disso eu carrego até hoje e vou carregar até os meus últimos dias. Então, aquilo que a gramática simplifica, o present perfect, não propriamente gramatical, mas existencial, complexifica no sentido filosófico. Mostra para nós que o present perfect é o tempo verbal na língua inglesa, e eu diria, entre as várias línguas que eu pude estudar, mais próximo do chão de expectativas, esperanças e também sofrimentos da vida. Vocês querem entender o present perfect? Entendam o present perfect como essa dimensão de que I have been dreaming of becoming a writer for a long time. Eu sonho em me tornar um escritor, vamos dizer, há muitos anos. Essa é uma frase que eu dizia para mim mesmo quando era mais jovem, antes de publicar o meu primeiro livro. Eu identifiquei em mim, eu sistematizei em mim, o filósofo alemão Georg Hegel diria que eu tive o autorreconhecimento do espírito, a minha autopercepção como escritor, eu me lembro quando isso aconteceu, foi há quase 19 anos, em novembro de 2003. Foi aquele dia, eu terminei de fazer um trabalho para a faculdade, e eu tive a dimensão de que eu era um escritor, de que eu não apenas escrevia eventualmente, de que aquilo que completava o meu coração era a literatura, escrever literatura, era escrever. Literatura, ensaio, para mim, aliás, não havia qualquer diferença, as fronteiras eram porosas, e sempre o foram, literariamente. Então, aquilo que eu tentava fazer há muitos anos na minha vida, que era me encontrar a minha forma de expressão, encontrar o meu sentido, veio à tona. E continua vindo. Porque se eu publiquei, isso foi em 2003 que eu falei para vocês, 10 anos depois, eu publiquei o meu primeiro livro, O Evangelho Segundo o Talião. E aí fui publicando. Hoje eu conversei com uma querida amiga minha, Marcela, um grande abraço para Marcela, que mora em Goiânia. Eu conversei com ela sobre o meu potencial sexto filho literário, meu próximo livro que muito possivelmente vai ser publicado no ano que vem. Claro que vocês todas e todos vão ser convidados para isso, convidados e convidadas para isso. Então, a literatura, o fazer literário, é algo que se prolonga na minha vida como present perfect. Ou seja,
I have been writing for all my life. Eu comecei a escrever no passado. Essa atividade se prolonga até o presente e tem laivos, e tem projeções, e tem irradiações para o meu futuro. Até que eu tenha um futuro, até que eu esteja aqui com todas e todos vocês. Essa é a dimensão filosófica do Present Perfect. Me digam agora, vocês que estão assistindo a essa live, a esse Vassoler Responde, se existe verdadeiramente alguma ação na nossa vida que não pertença à órbita e à ordem do Present Perfect. Tem alguma coisa que vocês fizeram no passado que ficou e vocês conseguem circunscrever definitivamente no passado? Ah, Vassoler, com certeza. Olha, eu quero dizer a você que eu me divorciei da minha esposa, do meu marido, né? E isso ficou para trás e tudo mais. Isso é o que a pessoa diz. Quanto mais, agora o Vassoler, psicanalista em formação também, quanto mais a pessoa é contumaz em dizer para mim, né, que tá enterrado, não tem nada para lidar com isso, deixa para lá, não mexe com isso, tá tudo bem, mas a coisa tá em brasa, ou tá incomodando. Aliás, as pessoas que não gostam de olhar para si mesmas são justamente as pessoas que mais carregam essa densidade, que pode ser muito dura, inclusive, por isso que não olham para essas questões, do present perfect. Então vejam vocês aqui, que nós temos uma ação de ter casado no passado e o relacionamento ter terminado, mas é muito provável, para não dizer que é uma certeza, que num próximo relacionamento, tanto coisas boas, né, que nós levamos de um relacionamento passado, quanto as dificuldades, inseguranças e medos estarão presentes. Muito obrigado aqui a minha querida amiga e aluna Jerusa por Deus, que vem fazendo todos os meus cursos literários. Um grande abraço para Jerusa, que terá, ela sabe que me contou uma coisa essa semana, que fica, claro, numa conversa que nós tivemos. Ela vai ter uma ótima semana, vai ter ótimos dias essa semana. Estou torcendo muito para Jerusa. Um grande abraço aqui para minha querida Jerusa e muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Então, a pessoa vai casar. Então vamos supor o seguinte: a pessoa se casou e não gostou, por exemplo, de que o companheiro ou a companheira, né, que ele ou ela não dava atenção suficiente, não participava, não era atento, não dialogava efetivamente, né? Essas coisas que, infelizmente, tendem a acontecer. Nesse sentido, a pessoa pode perceber que, olha, eu quero um modelo de relacionamento, uma forma de relacionamento outra. Só por falar isso, já está carregando o espectro. Por contraste, buscando algo diferente, o passado está no presente e quer uma projeção de felicidade futura distinta. Essa é a raiz do Present Perfect. Desde que eu comecei a estudar o Present Perfect, so when I first started studying Present Perfect in 1996, quando eu comecei, a gente começa a falar as duas línguas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a estudar o Present Perfect em 1996, desde o momento em que eu comecei a estudar essa língua, eu noto como ela é a língua que mais se aproxima da nossa vida, do chão da vida, das expectativas da vida e das frustrações que nós carregamos. Agora vocês podem me perguntar. Muito obrigado também a Márcia de Souza Lino, que é minha aluna, querida amiga lá de Guarulhos, mandou um presente muito especial para mim, uma agenda do Kafka ali de Praga. Um grande abraço a Márcia, muito obrigado pelo apoio. Eu agradeço muito a Jerusa e a Márcia aqui. Vocês podem mandar um super sticker e um super chat aqui para mim. Então, como é que funciona isso? E falando para o pessoal do Instagram, vira aqui para o YouTube, venham para o YouTube, gente. O pessoal que está no Instagram também, vem aqui para o YouTube. Então, nós temos basicamente duas formas do Present Perfect em inglês. O Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous. O Present Perfect Simple, o Present Perfect Simples, como eu já expliquei a vocês, foi com ele que na verdade, eu expliquei a estrutura gramatical, mas dei o exemplo com o Present Perfect Continuous. Mas vamos lá. O Present Perfect Simple, né, o Present Perfect Simples,
ele tem essa estrutura de comportar o sujeito, por exemplo, I, eu, ou you, você, vocês, o verbo auxiliar have, no simple present, e o main verb, o verbo principal, no particípio passado. Então, I have lived in Portugal, I have lived in Russia, and I have lived in the United States. Eu já morei em Portugal, I have already lived in Portugal, I have already lived in Russia, and I have already lived in the United States. Eu já morei em Portugal, na Rússia e nos Estados Unidos. Né? Falei quando? Não. Agora, posso falar neste momento, I have been living in Russia? Posso falar nesse momento, I have been living in the United States? Não. Por quê? Porque mesmo que a ação não esteja determinada no passado, porque eu não falei para vocês que eu morei na Rússia entre 2008 e 2009. E eu não, bom, eu já falei para vocês quando eu morei nos Estados Unidos, mas agora eu não tinha mencionado. E na Rússia eu não tinha falado. Então, mesmo que eu não tenha determinação isso de tempo, e isso seja uma marca para o present perfect, a ação ela não está se prolongando do passado para o presente a cada dia. Ela ficou na nebulosa do passado, em algo indeterminado, na dúvida que se prolonga para o presente, mas ela não vem até os meus dias. Então, eu só posso usar o present perfect simple para o caso de eu ter morado na Rússia e nos Estados Unidos, porque eu não moro mais lá. Agora, eu posso sim falar I have been living in Portugal for a year and a half. Por quê? Porque além disso ter começado no passado e se prolongar para o presente, no sentido geral, da indeterminação do tempo e da dúvida sobre quando isso acontece, a cada dia eu reitero, eu corroboro, eu torno progressiva a minha ação de morar em Portugal. I have been making videos for YouTube for 2 years. Eu tenho feito vídeos a cada dia para o YouTube há 2 anos. E isso é uma verdade há quase 2 anos. No dia 1º de agosto de 2022, vai fazer 2 anos que a cada dia da minha vida eu faço vídeos para o YouTube. Eu ministro aulas, resenhas de livros, resenhas de filmes, faço as viagens de Vassoler, as leituras de Vassoler. Vocês estão percebendo? Então é uma coisa muito próxima. Por exemplo, suponhamos, vamos lá, vamos simular aqui, vamos trazer sempre, gente, como escritor, como quem pensa com a carnalidade da vida, perto da ossatura da vida, ou para falarmos com a grande Clarice Lispector, perto do coração selvagem, nesse título de romance formidável da Clarice Lispector, vamos pensar o seguinte, alguém que fale, suponhamos que eu tivesse aqui, estivesse aqui ao meu lado, minha namorada, suponhamos, tá? E ela dissesse para vocês, fizesse uma declaração assim, ó, I have been dating Vassoler for 5 years. Eu namoro o Flávio há 5 anos, tá? Imaginemos isso, tá bom? Se ela falar isso para mim e fizer uma declaração nesse sentido, ela vai dizer que esses 5 anos são progressivos e se ramificam a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E este Vassoler pode se sentir acalentado. Agora, se ela estivesse conversando com uma amiga, com um amigo, e dissesse, I have dated Vassoler for 5 years. Porque, na verdade, não poderia se prolongar. Ou o namoro já acabou, né? Porque namorou no passado, só não determinou quando. Ou então aquela coisa tá arrefecida, tá mais morna, não tá acalentada. Talvez ela esteja pensando num término. Vocês estão compreendendo? A escolha do tempo verbal bate às portas do coração aí, gente. E a língua, ela é um instrumento vivo. A língua plasma a vida como a vida plasma a língua. A gente tem aqui uma correlação muito forte dos afetos, dos sentimentos. Então, entender gramaticalmente o present perfect, às vezes, gente, a certa dificuldade que a gente pode sentir
em entender certa língua estrangeira é até uma forma de dificuldade que a gente tem com a nossa própria casa, com a língua portuguesa. Saber os tempos verbais, saber funções gramaticais, funções sintáticas, o que é sujeito, o que é objeto, particípio passado. Isso não é uma coisa que está no inglês. Isso é uma coisa que a gente deve consolidar no português para a gente fazer os paralelismos com as demais línguas, né? A gente vai encontrar isso, essa estruturação, essa ossatura vai estar no inglês, vai estar no alemão, vai estar no russo, vai estar no nosso português e assim por diante. Agora, compreender essas nuances, compreender essas sutilezas, compreender, na verdade, que é apenas uma separação esquemática entre presente, passado e futuro, porque a cada momento. Gente, vamos lá. Hoje, vamos dar um outro exemplo aqui. Hoje eu estava conversando com a minha amiga Marcela, ao telefone, e outro dia eu estava conversando com meu amigo Roman, ao telefone. E aí eles conversaram comigo e me perguntaram sobre 2 dos últimos textos que eu escrevi. Eu escrevi 2 textos que dialogam com os nossos afetos, o circuito dos afetos. Eu escrevi um texto sobre inveja e sobre ressentimento. Aliás, os textos estão aqui na comunidade do meu canal do YouTube, estão no meu Facebook, estão no meu Instagram, estão no meu Twitter, estão por todos os lados. Né? Muito bem. Como é que eu pude escrever esses textos? Primeiro que você é partícipe desses afetos. Atire a primeira pedra quem nunca invejou, quem nunca se ressentiu. E atire também a primeira pedra quem nunca viu isso acontecer, quem nunca sentiu isso e quem nunca recebeu esses sentimentos tão duros, tão tristes, tão trágicos, porém tão humanos, né? Profunda e demasiadamente humanos. Então a gente começa a acumular experiências. A gente observa como se comporta a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa Z. A gente percebe que por mais distintas que sejam as personalidades, a gente encontra denominadores comuns, uma ossatura, uma nervura nas experiências díspares, dispersas de todas e todos nós, das pessoas. E a isso, escritores e escritoras, filósofos e filósofas, pensadores e pensadoras chamam imemorialmente de natureza humana, aquilo que nos é comum. E é por isso que, olha a essência do Present Perfect aqui. É por isso que eu consigo pegar um livro do Homero, que viveu numa sociedade radicalmente diferente da nossa, e eu consigo identificar na vontade de potência, no ciúme, na insegurança, no medo, na coragem, sentimentos que também são meus, sentimentos que também são nossos. Porque o Homero, como nós, é um ser humano. E claro que existem muitas diferenças de cosmovisão, de visão de mundo, de estar no mundo, mas existem as contiguidades dos afetos. Senão, nós só leríamos Homero, nós só leríamos Sófocles, nós só leríamos Dante, nós só leríamos Sun Tzu, nós só leríamos os escritores japoneses da Idade Média, né? Nós só leríamos esses autores e autoras como fósseis, como objetos arqueológicos com os quais nós não temos como estabelecer diálogo. Quando, na verdade, a leitura bem feita, não apenas feita com a cognição, mas contrastada com as nossas experiências, ela nos ajuda a expandir o nosso horizonte de vivências, a nossa possibilidade de compreensão da vida. Então, é o acúmulo do passado, daquilo por que nós passamos, das nossas experiências, que transborda em presente com possibilidade de transformação do nosso futuro. Um futuro que se aproxima cada vez mais do presente. Um futuro que está sendo e que vem do passado. Essa é a teoria e a sabedoria. Eu diria mais do que teoria. A sabedoria filosófica do Present Perfect. Por isso, eu quero dizer a vocês que o Present Perfect é o tempo verbal de que eu mais gosto, de todas as línguas. O inglês não é a língua de que eu mais gosto. Eu gosto muito de falar italiano ou espanhol. São línguas que eu considero belíssimas para se falar. Eu tenho muita satisfação em falá-las. Tenho muito respeito pela língua inglesa, mas nenhum tempo verbal me parece
tão completo e complexo e humano quanto o present perfect. Se você que está estudando inglês, se você aí está assistindo a essa live, a esse Vassoler Responde, que está sendo gravado em segunda tomada, viu, gente? Porque quem faz ao vivo os negócios aqui, o pessoal caiu aqui o local onde eu estava sentado na primeira gravação, gente. Foi uma lambança, mas agora deu certo. Então, se você está assistindo, você está estudando a língua inglesa, está quebrando a cabeça, fala, meu Deus, como é que eu posso aprender o present perfect? Sabe qual é a minha dica para você que está estudando? Se você namora, pensa no amor que você sente pela pessoa com quem você está namorando. Pensa como começou. Pense como ele se irradia até hoje. Pensa se tem a mesma intensidade, se mudou de intensidade, se se tornou mais maduro, mais profundo. Pense eventualmente se houver uma crise, nos porquês dessa crise, como elas se irradiam do passado até o presente e podem justamente determinar o futuro ou a ausência de futuro do casal. Essa é a essência do present perfect. Eu diria mais, né? Essa é a essência da vida. É como se o present perfect tivesse sido forjado pelo Shakespeare. É como se o T.S. Eliot, né, esse grande poeta estadunidense, cujos versos eu vou ler para vocês daqui a pouco, tivesse parido o present perfect. Tamanha a sua característica existencial, tamanha a sua característica filosófica. Então, a gente pode entender a regrinha. Por exemplo, ó, I have just started making this video. Eu acabei de começar a fazer esse vídeo. Não é bem verdade, o vídeo está com mais de 46 minutos já, mas vamos supor que fosse. I have just started making this video. Eu acabei estou fazendo uma tradução que não é bem... Que essa frase, literalmente, é quase intraduzível para o português sem uma adaptação para a nossa estrutura. Eu falei quando eu comecei a gravar esse vídeo? Não. Então, se existe uma dúvida temporal, essa dúvida se prolonga como uma névoa até o presente, do passado para o presente. Então, eu uso o present perfect. Se eu falar, I started making this video almost 50 minutes ago, tá tudo certo. Porque eu determinei, vocês conseguem calcular, tem o horarinho, tem aí a tabela para vocês delimitarem. Vocês percebem como, em face do present perfect, o simple past é esquemático? Na verdade, gente, o pretérito perfeito só existe no manual, na gramática. Não existe passado todo feito. O pretérito é sempre imperfeito. O presente e o futuro também. A vida é imperfeita. Ela é um processo. Quando muito, é uma tentativa, um vislumbre. Né? E quando nos falta present perfect, quando a gente não consegue mais falar I have been loving this person, I have been dating this person, I have been married with this person, né? É porque a gente está sofrendo. É porque, eventualmente, o nosso horizonte de expectativas está sendo cerceado, está sendo limitado. Vocês percebem, não? Então, eu peço que vocês, ao estudar uma língua, por que Johann Wolfgang von Goethe, um dos maiores mestres das humanidades que já pisaram no planeta Terra, um dos grandes professores que nós podemos ter aqui, um gigantesco Johann Wolfgang von Goethe. Por que o Goethe disse que aprender uma nova língua é expandir o imaginário, é singrar uma nova cultura, um novo país? Por causa disso. Você carrega não apenas códigos sintático-gramaticais, mas afetos, expectativas, visões de mundo, maneirismos, sotaque. Tudo isso faz com que nós entendamos que ser quem nós somos é contingente. Seria interessante que as línguas, as várias línguas, as religiões, ao invés de se aferrarem às suas especificidades, nos mostrassem essa nervura comum da natureza humana. Ler Homero, Sófocles, Eurípides, Dante, Agostinho,
Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Clarice Lispector, Virginia Woolf, para além de gostar muito de ler esses autores e autoras, seria importante para a gente perceber como eles também disseram coisas parecidas na sua variedade, na sua polifonia, na sua multiplicidade. Como eles nos ajudaram a perceber aí a natureza humana comum a nós. Como do passado, com irradiações para o presente e emanações futuras, eles fizeram na sua literatura a vivência do que é o present perfect. Vocês compreenderam, gente? É, pessoal. São muitos anos aí pensando sobre a natureza do present perfect para vocês. E eu quero pedir agora para o pessoal que está aqui no Instagram, para o pessoal vir para o YouTube, para o pessoal do YouTube colocar, por favor, a cidade de onde vocês estão falando, que vocês deem um like aqui no vídeo, por favor. Deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Vocês podem contribuir com esse vídeo, mandando um super sticker, como a Jerusa e a Márcia, mandando um super chat, que é uma pergunta paga. Vocês podem mandar uma pergunta aqui, e vocês podem, depois que acabar, depois que essa aula estiver gravada, vocês podem deixar um valeu aqui, contribui muito aqui para o canal. Tá bom? Ó, olha só, o Pedro está em Araraquara, no estado de São Paulo. O Rodrigo está em Natal, no Rio Grande do Norte. O pessoal está colocando aqui, ó, o Miguel fez uma colocação interessante. O Miguel falou assim: aula de inglesofia. Gostei, gostei. A Dani está em Goiânia, no estado de Goiás. Olha aí, gente. O pessoal está aqui, ó. A Thaís, que eu sei que é de Americana, que acompanha o meu trabalho já desde os primeiros cursos, desde as primeiras semanas do canal do YouTube. A Thaís estava aí. Um abraço para a Thaís e para a mãe dela. Aqui a Ana Ziegler, do Rio de Janeiro. Olha, a Nívia de Porto Alegre, o Felipe de Morro Agudo, no estado de São Paulo. Deixa eu ver aqui, ó. A Márcia está dizendo assim, ó. A Márcia, como professora, nunca. Olha lá, nunca tive esse ponto, nunca tinha tido esse ponto de vista sobre o Present Perfect. Que legal, olha que bacana. A Meire aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Quero agradecer aqui a nossa querida Nájila Faria Nicolau pelo super sticker, por apoiar o canal. Muito obrigado. E a Zizi Dunder aqui de Poços de Caldas, que sempre manda saudações democráticas aqui. Zizi, eu lembro dos seus comentários, viu? Pode ter certeza. A Maria Lúcia de São Paulo. Vocês têm perguntas, gente? Vocês gostariam de fazer perguntas? Então, assim, vocês vão aprender uma língua. Primeiro, hoje em dia, que é um negócio que eu quero dizer a vocês, né? Hoje em dia, você vai aprender uma língua, tem professores e professoras que sabem que, infelizmente, o nível de concentração caiu muito, o nível de erudição caiu bastante, a qualidade do ensino em face do turbocapitalismo neoliberal é calamitosa, e existem professores e professoras que querem passar a dimensão de que não é preciso ter uma imersão em gramática. Vocês me desculpem, mas isso é uma falácia, isso não se sustenta, tá? Eu não quero falar do trabalho de ninguém, eu falo do meu trabalho. Mas se eu dissesse para vocês para aprender uma língua não é preciso aprender a base gramatical dela, eu estaria sendo incoerente, para dizer o mínimo, com a importância que eu vejo justamente na base de qualquer edifício. Eu moro aqui no edifício, aqui em Portugal, um prédio. Se a base for porosa, eu tô morto. Né? Eu sou soterrado aqui, o prédio cai. Não é isso? Então, é muito importante estudar gramática. Agora, eu tentei mostrar aqui hoje que, para aprender o present perfect, a gramática por si só é mais um esqueleto que, tudo bem, ele é fundamental na motricidade, mas precisa dos músculos. Só com esqueleto ninguém anda, né? A não ser o esqueleto do He-Man. Você lembra o esqueleto do He-Man? Esse aí andava, mas era fortão. Vocês lembram o esqueleto? Ele só tinha o rosto de esqueleto. Que era fortão, hein? O esqueleto lá. Tava cheio de músculo. Agora, você precisa da carnatura, do espírito aí da língua. E esse espírito aqui tem toda essa filosofia correlacionada ao present perfect. Então, o presente perfeito, ele é um presente como esse de T.S. Eliot, que eu vou ler para vocês agora novamente. Vocês vão vendo aqui o Vassoler barbeado,
Fiz a barba, gente. Ontem eu brinquei até. Olha só, vou usar aqui o exemplo. Vocês podem ir para as redes sociais, tem as minhas fotos. Uma foto com barba, parecia que eu tinha 50 anos. Estou falando de mim mesmo, então eu posso falar à vontade. Eu tava com a barba, eu já tenho os fios grisalhos, muitos fios grisalhos, parecia que eu tinha 50 anos. Quando eu fiz a barba, como agora, parece que eu tenho 39 anos, sendo que eu tenho 40. Eu perdi um aninho. Aí eu falei, meu Deus, com barba, eu pareço meu pai. Meu próprio pai. Não estou falando que eu pareço o meu pai. Eu pareço o pai de mim mesmo. Sem barba, eu pareço o filho de mim mesmo. Então, olha aí, ó. Passado, presente e futuro. Essas dimensões conjuminadas na própria persona, na própria máscara, na própria, no próprio rosto, nas expressões ali da pessoa. Então vejam aqui o tempo presente e o tempo passado do grande poeta estadunidense T.S. Eliot. O tempo presente e o tempo passado. Agora eu vou ler o poema inteiro, tá, gente? O tempo presente e o tempo passado de T.S. Eliot. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro. E o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que podia ter sido é uma abstração, permanecendo possibilidade perpétua apenas num mundo de especulação. O que podia ter sido e o que não foi, também para um só fim, que é sempre presente, ecoam passos na memória, ao longo do corredor que não seguimos, em direção à porta que nunca abrimos. Para o roseiral, as minhas palavras ecoam, assim, no teu espírito. Mas para quê? Perturbar a poeira numa taça de folhas de rosa. Que bonita imagem, né, gente? Mas para quê? Perturbar a poeira numa taça de folhas de rosa. Não sei. Vai, 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 disse a ave. O gênero humano não pode suportar muita realidade. O tempo passado e o tempo futuro, o que podia ter sido e o que foi, tendem para um fim, que é sempre presente. Grande T.S. Eliot, que gigantesco poema desse mestre estadunidense, que nós entendamos que o que poderia ter sido, gente. Olha, contar aqui um negócio para vocês nesse Vassoura Responde, que é sobre o Present Perfect, né? Às vezes, gente, vocês conhecem uma pessoa. Vou fazer uma confissão aqui para vocês, hein? Fazer uma confissão. Não vou, obviamente, contar de quem se trata. Mas vocês podem pensar na vida de vocês. No ano de 2007, olha, 2007, 15 anos atrás. Aliás, nós nos conhecemos, eu conheci uma moça no dia 1º de agosto de 2007. Nós tivemos um breve relacionamento. Não foi muito longo, mas foi muito marcante. Nós nos vimos muito poucas vezes nesses 15 anos. Quizá nos tenhamos visto, estou tentando puxar pela memória aqui, 3, 4 vezes. No entanto, como a gente sabe dessas redes sociais, a gente sabe que as pessoas se visitam, não é isso? E ela sentia, eu sentia, e nós falamos isso um para o outro nas poucas vezes em que nos vimos, que nós estávamos presentes. E aquilo que poderia ter sido, não foi. Foi um relacionamento breve, mas aquilo que poderia ter sido mexe com o nosso imaginário. Justamente porque não teve o contraste da realidade mais profunda, e sobretudo quando a gente é mais jovem e acha que qualquer coisa que poderia ter sido seria, se floresceria, a gente fala, não, teria dado certo. Quando se houve relacionamentos que aconteceram e não deram certo,
esses nos mobilizam menos. E eu diria, não porque não foram importantes, pelo contrário, se aconteceram, vieram à tona e ainda que não tenham florescido, que não tenham prosseguido, foram importantes, são pessoas que passaram por nossas vidas, aquilo que poderia ter sido nos insufla, nos incensa, para além do duro contraste com o chão da vida. Então é um outro present perfect. É o present perfect desse mundo de abstração. O Eliot, na tradução aqui para o português de Portugal, fala de mundo da especulação. A gente poderia falar de mundo da fantasia. Então tá aí, gente. Esse é o present perfect. Se vocês se lembrarem, por exemplo, do Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira, nosso grande poeta, né? Recifense, salvo engano, aliás, tem uma estátua à beira do Capibaribe, lá no Recife, uma estátua maravilhosa do nosso querido Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira foi diagnosticado quando jovem com tuberculose, uma doença que ceifou a vida de um sem número de pessoas, entre as quais o ilustre, o gigantesco Franz Kafka, né? Morreu com a minha idade, 40, morreu um pouco mais velho que eu, 41 anos, salvo engano, recém-completos ou quase completos. Bato até na madeira, Deus que me perdoe, hein, gente, pelo amor de Deus. E o Manuel Bandeira falava muito sobre a vida que poderia ter sido e não foi. Só que foi, porque ele morreu idoso. Morreu, salvo engano, com mais de 80 anos. Só que a tuberculose ceifou muito do que ele poderia ter feito. E ele fala que brincava no rio, e jogava, e pulava, e brincava ali no rio, e fazia as brincadeiras à beira do Capibaribe, e jogava bola e tudo mais. Então, esse o que poderia ter sido nos anima profundamente. Vocês percebem? Então, eu diria para vocês o seguinte: hoje, tá? Hoje, vou fazer 41 anos. Talvez, nunca vou. Isso é da esfera da minha intimidade, como é da esfera da intimidade de vocês, não vou falar o nome aqui da moça, mas se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. 1º de agosto de 2007. E essa moça. E outra coisa que me marcou muito é que ela fazia aniversário no dia do meu saudoso e amado pai Tadeu. Meu pai Tadeu vai fazer agora, dia 29. Olha lá o present perfect. Olha a saudade. A saudade é o substantivo do present perfect por excelência. Porque a saudade é a presentificação do passado aqui. Ou da impossibilidade de um passado se transformar, se materializar em presente, né? Meu pai vai fazer 20 anos que meu pai faleceu. Meu pai Tadeu. Ou seja, eu convivi com meu pai, infelizmente, por apenas metade da minha vida. Já tem 2 metades da minha vida. Uma com meu pai Tadeu, grande corintiano, que me legou a religião do corintianismo apostólico romano, né? Essa é a minha religião. O pessoal pergunta, qual que é a tua religião, Vassoleira? Eu sou corintiano, né? E por causa do meu pai Tadeu. E meu pai Tadeu fazia aniversário no dia 17 de agosto. E essa moça, quase que eu falo o nome dela aqui. E ela, quase que eu falo, ó, ela faz aniversário, né, no dia 17 de agosto. Então, hoje, eu vejo que talvez pudesse ter sido muito importante. Não foi. Por N razões, que obviamente não vem ao caso aqui, não se prolongou, mas tocou. Existem, por exemplo, pensem aí, vocês já conheceram pessoas em lugares X, Y, Z, na cidade de vocês, viajando para outras cidades, viajando para outros países. Essas pessoas se conheceram, foi legal, eventualmente, mas não ficaram na vida de vocês. Mas às vezes vocês têm um encontro que, mesmo que não se prolongue tanto, pode ser marcante. Daquelas coisas que tradições espirituais que apostam em mais vidas anteriores e futuras do que essa, falariam de encontros cósmico-kármicos, digamos assim. Então, mais maduro, eu diria que seria importante trazer a fantasia para o real, para perceber as possibilidades e ou impossibilidades disso. Mas não deixa de ter aqui ligação com com a teoria, né, do present perfect, aí, de um passado que tem ramificações em direção ao presente. E eu tenho certeza, né, que todas e todos vocês aí
já ou passaram por isso que eu estou falando, de que eu estou falando, ou conhecem uma história de alguém que já passou por algo parelho, por algo parecido. Tá bom, gente? Então, eu desejo a vocês aí que vocês tenham uma boa noite. Muito obrigado por terem acompanhado aqui mais esse vídeo do Vassoler Responde. Deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você não está inscrito ou inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E você que está assistindo a esse Vassoura Responde gravado, pode deixar um valeu aqui embaixo para apoiar esse vídeo. Valeu esse papo, um papo linguístico-filosófico existencial, uma partilha de experiências e considerações a partir do chão da língua para todas e todos nós. Grande abraço a vocês, até o próximo programa. Amanhã tem aula aqui no meu canal, vocês estão todas e todos convidados. Abraço a vocês, tchau, valeu gente, tchau, tchau pessoal, valeu!